Yo, Zaunitas! Eu não sei se vocês viram essa semana, mas teve umas garotas que fizeram um vídeo extremamente polêmico nas redes sociais e isso gerou uma treta gigantesca pelo lado delas. Elas eram universitárias de 20 a 25 anos, elas estavam zoando de uma universitária que tinha 40 anos de idade, basicamente falando: ai gente, essa menina tem 40 anos de idade, vamos embora, ela tem que estar aposentada, ela não tem que estar aqui fazendo faculdade com a gente que é jovem não sei o que, zoando a mulher, né, falando como se ela tivesse errada de estar estudando ou buscando alguma coisa, né. E aí, bom, isso deu uma treta violenta, a gente vai ver o vídeo agora, mas agora vocês vão ver também a minha engenhosidade de falta de edição pra censurar um vídeo. Se liga só, hein, se liga só. Basicamente esse é o vídeo. Gostaram da minha censura? Acho que ficou boa, hein? Ó, criatividade, tá vendo? Falta de edição se resolve com criatividade. Mas então, o que eu posso dizer sobre esse vídeo especificamente? Deu pra ouvir algumas coisas, outras coisas nem tanto. Deu pra ouvir chamando ela de burra, falando que ela podia ser professora, alguma coisa assim. Falando que ela era uma mulher de idade, que ela devia estar aposentada, coisa do tipo, sendo que ela tem 40 anos de idade. Então, é complicado esse tipo de coisa, sabe? Porque 40 anos de idade não é tanto assim. 40 anos de idade, você pensa, pô, a pessoa que tem 20 anos, daqui a pouco ela já vai estar próximo da cidade. Daqui 10 anos ela vai estar próximo da cidade nos 30, na metade do caminho, entendeu? E, tipo, a sua vida não vai mudar tanto. A sua vida muda muito quando você é jovem. Se você tem menos de 20 anos de idade, agora você vai pensar bastante nisso. Quando você tem menos de 20 anos de idade, sua vida vai mudando muito. Mas a partir dos 20 anos, aí você entra no platô, sabe? E aí você segue pra sempre. Isso é importante você pegar e buscar. Não vou falar pra você buscar estudo, porque seus pais estão falando isso pra você o tempo todo. Eu tô falando pra você buscar de forma inteligente coisas que façam com que você consiga algo melhor lá na frente, entendeu? O estudo é uma porta fácil pra você resolver esse problema e de fato às vezes vai te dar uma certa estabilidade. Mas existem outras opções também que vão te ajudar a conseguir conquistar esse platô. A partir desse platô, tipo dos 20, 30 ou 40, dos 20 aos 40 anos de idade, vai ter poucas mudanças na sua vida. Poucas mudanças mesmo. Talvez mudanças de relacionamento, mas em geral você vai sofrer poucas mudanças em relação ao que você já passou nos últimos 10 anos de idade, certo? E essas meninas, elas foram pra faculdade, elas começaram a falar um monte de merda sobre essa garota, essa mulher de 40 anos de idade, e obviamente isso deu uma treta generalizada pro lado delas, até porque elas mostram o rosto delas e coisa do tipo, elas se expõem demais. E isso gerou tanta treta ao ponto de que elas desistiram da faculdade, elas estavam fazendo faculdade de biomedicina e elas resolveram desistir por conta dessas críticas e de provavelmente muitas pessoas estarem já olhando e criticando elas. Isso, eu vi um filme ontem chamado Luther, onde fala sobre essa questão. As pessoas vivem na internet as suas vidas secretas e muitas vezes elas acreditam que a internet ela está diferente da vida pessoal delas e que a vida pessoal física não se conecta, então ela tem liberdade para falar o que ela quiser na internet sem tomar nenhum tipo de restrição na vida pessoal dela. Quando essas duas coisas se completam, aí obviamente a pessoa começa a tiltar absurdo, né? Então tem gente que se mata e outras coisas mais. Então nesse caso especificamente elas resolveram abandonar a faculdade porque é aquilo, elas fizeram uma zoeira tóxica pra caramba na internet, desmerecendo a outra mulher porque ela era mais velha. E as pessoas pegaram e provavelmente começaram a desmerecer elas, criticar elas e outras coisas mais. E o foda é que elas mostram o rosto, elas colocam o rosto ali naquele vídeo, né? Por isso eu nem quis colocar pra resguardar mais ainda, né, do que, tipo, já tá acontecendo, né? Então vamos resguardar um pouquinho mais essa situação. Então o que eu posso dizer pra vocês? Primeiro, jovens, quando vocês têm a ideia de que a faculdade vai ser festa e balada, você vai ter um choque cultural muito grande. Porque eu, quando entrei na faculdade com 19 anos de idade, eu tinha essa ideia. Eu achava que quando eu entrasse na faculdade, eu ia ter festa, balada, um monte de coisa, ia sair de lá casado com a minha esposa maravilhosa, ter 3 filhos e um emprego fixo, e na verdade nada disso aconteceu, nada disso aconteceu. Na verdade, existe até controvérsias no meu pensamento sobre essa questão da faculdade. Eu acho que a faculdade foi muito importante para me desenvolver como pessoa, porque, como eu disse, eu entrei com um pensamento e saí com outro. Isso me ajudou bastante, me deu maturidade pra caramba para trabalhar com esses temas mais complexos. Então, a faculdade me ajudou nesse aspecto. Porém, ao mesmo tempo, a faculdade não me ajudou profissionalmente. A faculdade, na verdade, me atrasou profissionalmente. Assim como ela me atrasou, a escola me atrasou profissionalmente nesse mesmo âmbito. Porque assim,
O meu trabalho é na internet e eu uso algumas coisas de psicologia, mas não necessariamente eu precisava ter feito uma faculdade para falar sobre essas coisas de psicologia. Mas eu gosto de fazer psicologia, eu gosto de ter essa faculdade feita, eu gosto de estudar, então eu não acho que foi um tempo perdido. Mas no âmbito profissional foi uma coisa que me atrapalhou. Só que a gente tem que diferenciar o que é profissional do pessoal e esses dois eles têm que convergir. Você não pode pegar e fazer só uma coisa profissional ou uma coisa pessoal. Isso não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas eu quis trazer esse tema aqui pra gente discutir com vocês. Então é importante você pesar essas coisas quando você for escolher um curso. O que é importante pro pessoal e o que é importante pro profissional. Não adianta você fazer uma faculdade que você gosta e não vai te dar dinheiro, ou você fazer uma faculdade que você não gosta e vai te dar dinheiro. Porque é bem capaz que você não termine essa ou termine com problemas de ansiedade, ou que você termine essa daqui e se termine frustrado porque você não conseguiu ter um bom trabalho. Então é importante você encontrar um meio termo nisso para você conseguir seguir. No meu caso, quando eu fui fazer faculdade pela primeira vez, eu pesei esses temas, mesmo sem ter essa noção. Porque eu pensei, eu posso fazer história, que é o que eu gosto, mas eu vou virar professor e não é uma profissão que eu quero seguir, ou eu posso tentar psicologia, que é algo parecido com história, porque você vai estudar, ler um monte de coisa, mas que tem um campo muito mais abrangente de trabalhos que eu posso estar desenvolvendo e ganhando dinheiro também. Então eu fui para psicologia. Eu poderia ter escolhido computação, que é uma coisa que eu faço, mas que eu não amo. Então eu poderia estar fazendo computação, ganhando muito dinheiro, mas não estaria feliz profissionalmente. No final das contas, o que a faculdade foi de verdade para mim? Eu achei que era balada, não tinha balada. Eu achei que era festa, tinha festa de vez em quando. Mas o principal, eu achei que ia ser um lugar de jovens, não era um lugar de jovens. Na minha classe, eu tinha 19 anos de idade e a segunda pessoa com menos de idade era um cara que tinha 34 anos de idade. A maior parte das pessoas que estavam naquela faculdade eram pessoas velhas, tinham muito mais pensamento. Talvez isso tenha me ajudado, inclusive, a desenvolver um pouco mais a minha maturidade, porque até então eu não tinha tido contato tão profundo com pessoas que tinham mais de 30, 40 anos de idade. O meu ciclo de amigo era geralmente pessoas de 15, 16, 17, 18, 20 anos de idade no máximo. E ali eu era mais jovem e eu fiz amigos que tinham 30, 40 anos de idade. E eu comecei a ver a vida de formas diferentes, aprender coisas diferentes com essas pessoas, e isso foi muito bom pra mim. Mas o primeiro choque foi esse, entender que, tipo assim, até você encontrar o seu curso, se você é bem de vida, você vai cancelar vários cursos, porque tem gente que fica na faculdade, aí não gostou do curso, aí vai embora, vai pra outro curso e não tem restrição. Então lá tinha gente assim, tinha gente que tinha 30 anos de idade, tinha feito 3 faculdades, até chegar na faculdade de psicologia e chegar à conclusão de que era aquela faculdade que ela queria realmente fazer. Então, fazer a escolha muito cedo, às vezes é uma coisa ruim pro adolescente, porque ele tende a ter esse pensamento. E no Jung, ele fala que isso é a famosa, né, o complexo de herói, no caso. A fase do herói, é onde você acha que você é Deus. O adolescente começa a ganhar dinheiro do trabalho, e aí ele começa a se igualar ao seu pai, que no caso é a sua figura de autoridade, e ele começa a achar que ele é super poderoso. O seu ego fica extremamente inflado, ao ponto de você pegar e entender a situação como se as pessoas mais velhas remetessem aos seus parentes, que muitas vezes são tóxicos com a gente, né? E querer, tipo, retribuir esse tipo de sentimento negativo que foi colocado em você em outras pessoas. Então você tende a ver essa pessoa, no caso delas, elas tendem a ver essa mulher de 40 anos de idade como uma pessoa que talvez tenha fracassado na vida, mas não é bem assim que acontece, porque é aquilo, essa pessoa agora está com maturidade suficiente para estudar e fazer o que ela quer, ou é uma pessoa que gosta de estudar e gosta de fazer coisas. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar. Eu comecei a minha faculdade com 19 anos e com 26 anos eu comecei uma segunda faculdade, que no caso era a faculdade de História, que, como eu disse, era uma coisa que eu gostava muito lá no começo e eu queria fazer. Só que eu precisava fazer um negócio que desse dinheiro primeiro, para depois fazer faculdade de História. E aí, quando eu tive essa estabilidade, eu fiz a faculdade de História, e agora eu tô pensando em fazer outras faculdades, fazer teatro, fazer contabilidade, outras coisas mais. E isso, tipo, se eu fizer essas 2 outras faculdades que eu tô em mente, eu vou ter 40 anos de idade também, entendeu? Então eu vou estar praticamente na idade que essas meninas estão zoando a senhora de idade que foi. Senhora de idade não, a mulher de idade, né? Porque ela não é tão velha assim, 40 anos de idade não é tão idoso assim. Tipo, podemos dizer que 50, 60 anos é. Inclusive, tinha uma mulher lá na minha faculdade que tinha 60 e poucos, quase 70 anos de idade. Ela fez a faculdade até o final e ela se tornou uma ótima psicóloga. Então, a idade em si não é detrimento de nada. Muito pelo contrário. A pessoa que é mais jovem tem muito mais chance de fazer merda e dar esses discursos ruins do que a pessoa mais velha. Mas não necessariamente isso significa que ela deva abandonar a faculdade ou tomar restrições e coisas do tipo. A gente sabe como é a internet é tóxica pra caramba e provavelmente elas devem estar sendo ofendidas pra caramba na internet, mas eu acredito que tudo é uma lição também. E no caso, elas estão aprendendo alguma coisa agora, né? Que infelizmente elas não aprenderam na faculdade que elas iam fazer. Agora, falando sobre a questão assim, como que é o choque de você fazer faculdade? Primeiro ponto é esse da idade. Você vê que não é um lugar de jovem.
Principalmente se você vai pra uma faculdade boa, né? Não essas faculdades de jovens aí que daí faz concurso, coisa do tipo, que muitas vezes é um monte de gente playboy que vai. Porque a faculdade pública era pra ser pros pobres, né? Que não tem dinheiro pra pagar a faculdade, mas acaba sendo pros ricos, porque eles são os únicos que têm dinheiro pra pagar cursos pra entrar na faculdade. E aí acontece que a faculdade acaba se tornando um lugar que talvez não produza tanto conhecimento quanto outras faculdades produzem, né? A minha faculdade, por exemplo, ela era a terceira melhor do estado em psicologia e ela era uma faculdade privada. A segunda também era uma faculdade privada. Aliás, mentira, a segunda era a USP, a primeira era a PUC. E se eu não me engano, a PUC é bem cara, né? Então a PUC é a segunda e a minha é a terceira. Então, tipo, assim, você tem esses problemas de faculdade pública que não acabam provendo para as pessoas que deveriam estar provendo de fato, sabe? Mas a questão principal aqui é o seguinte: quando você vai para a faculdade, você tem que entender que muitos de vocês vão acabar caindo numa rotina tóxica pra caramba, que é a rotina de você acordar 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite todo santo dia, porque você precisa trabalhar para você manter a faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, eu não precisei trabalhar para manter minha faculdade no começo. Então, o que eu fazia era o seguinte: estudava de manhã, saía 5 horas da manhã, eu acordava, 6 horas estava no ônibus, 8 horas estava na faculdade. Essa era a minha rotina. Ficava na faculdade até ali o começo da tarde, aí voltava para casa, chegava em casa, começava a trabalhar no computador e ficava trabalhando até de madrugada. Muitas vezes eu trabalhei até 2, 3 horas da manhã para acordar 6 horas da manhã no outro dia e ir pra faculdade. Inclusive, né, tipo, vou tryhardar, né? Eu acho que não era tanto assim, porque eu ficava jogando também, então, tipo, tinha noites que eu ficava com os meus amigos ali, das 11 até as 2, 3 horas da manhã, mas era uma coisa importante para mim, porque eu passava o dia trabalhando, fazendo essas coisas, editando, aprendendo, estudando, fazendo traduções, outras coisas mais. E isso é uma coisa que, tipo assim, eu acho engraçado, né? Que isso nunca foi valorizado pela minha família, sabe? Minha família sempre achou que eu era vagabundo e que eu ficava no computador o tempo todo. Mas se você for parar pra pensar, foi justamente esses momentos meus que acabaram pautando o que eu tenho hoje. E aí por isso que entra a questão de a faculdade não ter me ajudado profissionalmente. Porque a faculdade, ela tava ali como um grande espaço do meu dia. No final da faculdade, eu passava, acho que 6 a 7 horas na faculdade por dia, porque eu tinha clínica de manhã e faculdade à noite, e supervisões à noite às vezes. Fora o tempo de deslocamento, né? Que muitas vezes eu ia e voltava. Então a questão é tipo assim. Esse tempo que eu desempenhei na faculdade acabou quebrando um pouco o tempo que eu poderia ter me dedicado ao meu trabalho da internet, que hoje em dia é o meu trabalho principal e que eu não preciso de diploma de psicologia e que eu não utilizo. Mas isso me trouxe conhecimento e maturidade para poder fazer o que eu faço hoje, entendeu? E eu gosto de ter tudo isso, não me arrependo de ter feito, mas eu penso que profissionalmente não foi uma boa decisão. Mas isso não foi valorizado pela minha família, infelizmente. Eu só queria comentar isso mesmo, porque é meio triste pensar que, tipo, eu me esforcei tanto durante esse tempo, e felizmente isso deu resultados hoje para ser o meu sustento 100%, mas sobre o caso delas, voltando para essa situação, porque agora eu divaguei bem forte mesmo, desculpa aí galera, TDAH, eu acho assim, tipo, é uma questão de falta de maturidade absurda, é uma questão de ser ofensivo, ser tóxico, é uma questão de não saber o seu limite, mas é uma questão do jovem também. O jovem, como eu disse, tá nessa fase de ser o herói, de se poder tudo, de querer fazer tudo, de dominar tudo, de ser Deus, basicamente, do mundo girar em torno dele, e a gente tem visto isso expresso nelas claramente. Mas é o contrário da história, porque a pessoa mais velha, ela tá fazendo certo, entendeu? E você que é jovem hoje, tá escolhendo faculdade, pode ser grande chance que você abandone a faculdade no meio dela e perca esses anos, justo porque você pegou cedo demais, porque você não tinha maturidade demais para fazer essa decisão. E que foi justamente o que pesou no caso delas, mas é aquilo. Com a internet, a gente tem que sempre estar esperto, porque a gente pode viver a nossa vida secreta na internet, mas a gente vai ser exposto na internet também. Isso pode voltar pra gente, né? O famoso backlash. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.